Olá, me chamo Rosimeira Sansão Melo, estou na casa há mais de 30 anos. Antes da pandemia, participava do ED, do EAD, dos estudos do Evangelho de Jesus e dos jantar aos assistidos de rua. Tudo que sei sobre Deus, Jesus e o mundo espiritual, devo à Fundação Allan Kardec. Este trabalho é um relato de vivências. O eixo se situa em vivências de amor a si mesmo. O tema é o medo da morte, como vencê-lo. O objetivo: descrever o maior desafio enfrentado por mim nessa pandemia de Covid-19 e como foi vivenciado considerando os ensinamentos de Jesus. Com a doutrina espírita, passamos a ter uma nova visão sobre a realidade, pois muitas vezes o medo da morte nos trava e a gente só vê uma parte dessa verdade. E ela inclui a morte dentro do processo natural da vida. Com esse entendimento, aprende a valorizar a vida, a aproveitá-la de forma mais intensa, deixando o momento da morte para quando Deus assim o determinar, sem preocupações, considerando que tudo em natureza morre para reviver. Em tempos de pandemia, fomos convidados de forma compulsória, quem podia, a ficar em casa em nossos lares. Foi um momento muito difícil, pois fomos bombardeados por informações e mortes sobre o Covid-19. Pensei então, no auge desses acontecimentos, que um grande caos estaria instalado, sem controle, sem amparo e sem consolo. No clímax da primeira onda do coronavírus, perdi amigos, conhecidos e o meu irmão mais velho. O desespero me abateu e achei por bem me desligar um pouco do mundo externo e orar mais. Foi o momento que eu mais orei por mim e por todos. O temor da morte se apossou do meu ser, pois eu pensava, o que seria de mim se eu morresse? Não conseguia coordenar as ideias sobre a vida e a morte para me conduzir e nem que atitude tomar naquela aflição. Afinal, sou espírita, e como ter essa sensação do medo da morte, vivenciar esse paradoxo? Como usaria todo o conhecimento da doutrina espírita, conhecida até este momento? Este texto tem o objetivo de relatar a experiência que foi vivenciada por mim durante a pandemia de Covid-19 e de como enfrentei o medo da morte. Acredito que Deus sempre nos convida de alguma forma a dar o nosso testemunho de amor a Ele. Foi aí que me apropriei de todas as formações estudadas, das reflexões sobre as mensagens espíritas, dos estudos do Evangelho de Jesus. Assim, todo homem deve saber de onde veio, o que faz aqui e para onde vai. Tem uma carta náutica, se assim posso me expressar, saber a sua verdadeira origem. E para superar o medo da morte, busquei questionar de onde vem esse medo. E aprendi que todo medo só pode ser superado aprofundando-se nos gatilhos que geram a sensação de ameaça. O medo inflige luto e tristeza. É bom lembrar que a morte faz parte do nosso viver. Com a morte, temos a conclusão no nosso planejamento reencarnatório via de regra. A vida nos oportuniza o aperfeiçoamento das relações que, depois elevadas ao patamar de amor, se eternizam. E após essas reflexões, listei alguns recursos possíveis de serem colocados na prática, no nosso cotidiano, para vencermos o medo da morte. O primeiro deles é a prática da gratidão. Agradecer a Deus pelo dom da vida, que nada na nossa vida acontece sem a vontade do Criador. Agradecer a natureza, pelo ar que respiramos, pela luz solar, pela beleza da floresta. Tudo nos dá de graça, sem discriminação, que a espiritualidade maior sempre nos ampara. A oração. Jesus foi ao Pai, mas não nos deixou desamparados. Instrumentalizou-nos, ensinou-nos a oração do Pai Nosso. É preciso conectar com o divino. Ressignificar o sentido da dor. Compreender que a dor é um recurso de Deus dado aos seus eleitos, que ainda são remédios amargos necessários à nossa cura. Na verdade, as nossas dores são bem menores que as nossas bênçãos. Aquisição das boas virtudes. Ser melhor a cada dia passa pela reforma íntima, reforçando que devemos
perdoarmos aqueles que Deus nos colocou em nosso caminho como instrumento do nosso sofrer e como para testar a nossa paciência. A prática do perdão. É preciso perdoar e perdoar-se. Libertar-se das amarras mentais. Ser livre. A vida corporal é tão passageira, precisamos entender o nosso passar por aqui, que se deve amar mais segundo o Cristo de Deus. Viver o momento presente. Aproveitar a prática de bem. Reconhecer a importância de fazer o bem agora. Fazer as coisas que gosta. Ler bons livros. Agendar aquela viagem que deseja há muitos anos. Assistir bons filmes. Passear com os amigos, dar boas gargalhadas. Né? Viver da maneira que você deseja e como te faz feliz. Manter a coragem e o bom ânimo. Como resolver os problemas e enfrentar os empecilhos? É preciso essa força interna que impulsiona a agir. Não esquecer que Deus está conosco. Passar pelas provas requer essa energia interior. Reconhecer a finitude da vida corporal, assim como tudo na natureza. Por isso, diga às pessoas com as quais conviva como é bom tê-las por perto. Por isso, busque alegria e bom humor nas relações de convivência, tratando bem a todos. As boas lembranças são eternas. Aceitar a morte como um fato natural da vida. Buscar ser obediente e resignado. Buscar ter uma vida útil. Fortalecimento da fé. Tudo ficará bem se temos as nossas crenças e as nossas verdades, que o reino do amor começa em nós. Estipular objetivos importantes que devemos alcançar para a nossa felicidade interior. Trabalhar o desapego material e emocional. Como espírita que sou, saber de onde vim, o que faço aqui e para onde vou. Muitas vezes o medo da morte nos trava e passamos a ver só uma parte da realidade. E não se pode ficar preso a esse olhar de atmosferas negativistas. Não é uma tarefa fácil, mas possível a partir de hoje realizá-la. E o nosso primeiro ato é mudar esse olhar. Compreender que o nascer e o morrer fazem parte do processo da nossa vida. Que, na verdade, a morte e o nascimento são os dois lados da mesma moeda chamada vida. Precisamos harmonizar essa percepção de impermanência corporal dentro de nós com harmonia, calma e sabedoria, para não cairmos em desespero, pois, afinal, a morte é uma travessia da qual ninguém pode fugir. E, sendo assim, a vida é para ser vivida.